Quando olhamos a história de Israel do primeiro século depois de Cristo, vemos que os romanos já eram bem atuantes nesta região, e também com bastante influência bélica e administrativa. A Legião Décima Fretensis, por exemplo, era uma das unidades romanas que estavam estacionadas na Judéia. Temos também nomes de governantes romanos famosos como de Pôncio Pilatos, Marco Antônio Félix e Pórcio Festo. Até mesmo a antiga cidade de Cesareia Marítima ganhou esse nome quando Herodes o Grande resolveu homenagear o imperador Augusto. Entretanto, para compreender de forma mais abrangente como Roma conquistou Israel, é essencial contextualizar as influências políticas e culturais que moldaram a história dessa região. Vamos começar a partir da morte de Alexandre o Grande, que, de acordo com o historiador grego Diódono, quando Alexandre estava prestes a morrer, perguntaram para quem ele deixaria seu grandioso reino, e Alexandre, por sua vez, respondeu: para o mais forte. Foi então que aconteceu a partilha da Babilônia, onde seria decidido com quem ficariam os territórios de todo o reinado de Alexandre. E essa divisão foi feita entre os seus generais, e dentre eles, Ptolomeu fundou o reino ptolomaico, e ficou com o Egito, incluindo Alexandria. Depois ele expandiu enormemente seu domínio, adicionando aos seus territórios Chipre, Cilícia, Cirenaica e a Judéia. Seleuco fundou o Império Seleucida e governou uma grande parte da Ásia, incluindo a Mesopotâmia e partes do atual Irã. Cassandro recebeu o domínio sobre a Macedônia e a Grécia. O rei Antígono ficou com as regiões da Ásia Menor. E Lisímaco governou a Trácia e uma parte da Ásia Menor. Após desencadearem as Guerras dos Diádocos, que foram uma série de conflitos entre os generais de Alexandre, os quatro se uniram contra o rei Antígono, e com sua derrota, o Império Seleucida expandiu ainda mais. Os anos se passaram, e com a troca de reis, quando Ptolomeu IV morreu, Antíoco III teve a oportunidade de tomar alguma das suas províncias, inclusive a Judéia. Muitos teólogos afirmam que no livro de Daniel, no capítulo 11, há uma profecia que menciona sobre esses acontecimentos, desde o auge e morte de Alexandre até a divisão de seu reino. Está escrito: depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. Inicialmente, sob domínio de Antíoco III, o controle foi relativamente leve e os judeus puderam manter suas práticas religiosas e culturais. Antíoco reassentou 2.000 famílias judias que estavam espalhadas pela região da Anatólia e Ásia. Flávio Joséfo, o historiador judeu, o retrata como alguém amigável com os judeus de Jerusalém, em seu total contraste com seu filho. Quando Antíoco IV Epifânio herdou o trono, ele se tornou uma grande dor de cabeça para os judeus. Ele invadiu o grande templo em Jerusalém, roubou os seus tesouros e, além de ter profanado o templo, ele ergueu um altar a Zeus e sacrificou porcos nesse altar. Flávio Joséfo sobre isso menciona: ora, Antíoco não estava satisfeito nem com a tomada inesperada da cidade, nem com sua pilhagem, nem com sua grande matança que ali cometeu, mas, dominado pelas suas violentas paixões e lembrando-se do que sofreu durante o cerco, obrigou os judeus a dissolver as leis de seu país e a manter seus bebês incircuncisos e a sacrificar carne de porco no altar. Quando os judeus expressaram a sua indignação, Antíoco respondeu massacrando um grande número de judeus e vendendo os outros como escravos. Essas ações levaram a uma revolta conhecida como a Revolta dos Macabeus. Por volta de 167 a.C., Judas Macabeu liderou os judeus em uma série de vitórias impressionantes sobre as forças militares dos Seleucidas. Depois de derrotar Antíoco, os judeus limparam e restauraram o templo no ano de 165 a.C. Anos depois, a dinastia dos Amoneus foi fundada pelos Macabeus por uma resolução aprovada no ano de 141 a.C., numa grande assembleia onde os sacerdotes e judeus resolveram considerar Simão Macabeu, irmão de Judas, como governante e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo. Os romanos, por sua vez, tiveram conflitos com o Império Seleucida, na época de Antíoco III. Ele aproveitou o crescente sentimento anti-romano da Grécia e marchou com suas tropas através do Helesponto, que é um estreito no noroeste da atual Turquia, ligando o Mar Egeu ao Mar de Mármara. Antíoco fez isso com o objetivo declarado de levar a liberdade.
Porém, ele não conseguiu apoio nem de Filipe V da Macedônia, nem das cidades-estados de Aqueia. Vale lembrar que anos antes, Filipe V havia sofrido uma grande derrota para os romanos na Batalha de Cinocéfalos, onde as lendárias falanges foram esmagadas. Os romanos, por sua vez, responderam à invasão de Antíoco, enviando um exército para a Grécia, e o derrotou na Batalha de Termópilas no ano de 191 a.C. Essa derrota para os planos do Império Seleucida foi devastadora, e Antíoco foi forçado a deixar o território grego. Sob a liderança de Cipião Asiático, os romanos o seguiram por todo o mar Egeu, e novamente derrotaram os Seleucidas em mais 2 batalhas navais. Depois de mais alguns combates na Ásia Menor, os Seleucidas pela 4ª vez enfrentaram os romanos na Batalha de Magnésia. Desta vez, os romanos tiveram a ajuda do reino de Pérgamo e venceram novamente, e mais uma vez Antíoco foi forçado a recuar. Com isso, os caminhos entre os judeus e romanos iam se estreitando. O Império Seleucida, com o passar dos anos, estava cada vez mais fraco, e Israel conseguiu sua semi-independência. João Hircano, da dinastia dos Macabeus, aproveitou e conquistou a Transjordânia, Samaria e Idumeia, também conhecida como Edom, e forçou os idumeus a se converterem ao judaísmo forçadamente. Hircano subjugou todos os idumeus, mas permitiu permanecer no país somente se fossem circuncidados e fizessem o uso das leis judaicas. Após a morte de Hircano, seu filho Alexandre Janeu continuou o seu trabalho por um tempo e teve uma vida bem agitada, com muitos conflitos internos e externos. Mas quando morreu, a sua esposa Salomé Alexandra reinou em seu lugar. Porém, após ela morrer, entre seus 2 filhos, começou uma luta pelo poder. Hircano II mal havia reinado 3 meses quando seu irmão mais novo, Aristóbulo II, se rebelou e avançou com um exército de mercenários e seus seguidores fariseus. Embora Hircano II fosse o herdeiro do reino e confiado a ele por sua mãe antes de morrer, Aristóbulo era superior em poder e prestígio. Quando houve uma batalha entre eles, a maior parte abandonou Hircano. Depois que Aristóbulo derrubou seu irmão mais velho do trono e do sumo sacerdócio em Jerusalém, um oficial asmoneu, chamado de Antípatro, o idumeu, guardem bem esse nome, aconselhou Hircano a contar com a ajuda do rei Aretas III de Nabateia. Em troca da promessa de concessões territoriais, Aretas forneceu a Hircano 50.000 soldados, e suas forças conjuntas sitiaram Aristóbulo em Jerusalém. Enquanto isso, Pompeu acompanhou a conclusão bem-sucedida da Terceira Guerra Mitridática, derrotando o infame Mitrídates IV e trazendo lei e ordem para a região. Por conta das agitações na Judéia, levaram Emílio Escauro, um oficial de Pompeu, para Damasco. Quando chegou em Jerusalém, Escauro foi abordado por ambas as partes, mas a questão foi resolvida com um suborno de Aristóbulo, e Escauro ordenou que Aretas retirasse o cerco da cidade. Quando o próprio Pompeu chegou a Damasco em 63 a.C., tanto Hircano quanto Aristóbulo o visitaram. Pompeu adiou a resolução do problema e informou a ambos os oponentes que o resolveria assim que chegasse pessoalmente à Judéia. Aristóbulo não esperou pela decisão de Pompeu e deixou Damasco para se isolar na sua fortaleza. Isso irritou profundamente Pompeu, que marchou para a Judéia com suas forças e se preparou para sitiar a cidade. Ele viu que as paredes eram tão firmes que seria difícil derrubá-las. Porém, Hircano ainda tinha apoiadores na cidade que abriram o portão, provavelmente na parte noroeste da muralha, e deixaram os romanos entrar. Isso permitiu que Pompeu tomasse o controle da cidade, e após 3 meses de resistência dos judeus, os romanos venceram. Segundo Flávio Joséfo, o próprio Pompeu entrou no Santo dos Santos do templo, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar, e assim profanou o templo. Ele não removeu nada, nem seus tesouros, nem qualquer outra coisa. E no dia seguinte, ordenou que o templo fosse limpo e seus rituais retomados. Pompeu então voltou para Roma e levou Aristóbulo com ele para sua procissão triunfal. O cerco e a conquista de Jerusalém foram um desastre para o reino asmoneu. Pompeu restabeleceu Hircano II como sumo sacerdote, mas retirou seu título real. A Judéia permaneceu autônoma, mas foi obrigada a pagar tributos e tornou-se dependente da administração romana da Síria. E quanto a Antípatro, o idumeu, depois que Júlio César derrotou Pompeu na Batalha de Farsalos, Antípatro ficou do lado de César durante a Guerra Civil Romana. Quando César ficou sitiado em Alexandria, ele se juntou ao exército de Mitrídates de Pérgamo, que marchava para resgatar César e seus soldados. Posteriormente, César fez dele ministro-chefe da Judéia e, eventualmente, nomeou seus filhos,
Fazael como governador de Jerusalém e Herodes como governador da Galiléia. A diplomacia e a política astuta de Antípatro abriram caminho para a ascensão de seu filho Herodes o Grande, que seguiu os mesmos passos de seu pai e tornou-se querido por Roma e rei da Judéia sob influência romana. Os caminhos de Roma e de Israel finalmente se encontraram, e as políticas romanas foram acompanhadas por muitas revoltas, que culminaram com um grande cerco de Jerusalém e, consequentemente, com a sua destruição.